E aí, pessoal? Hoje eu vou fazer alguns comentários sobre integrais de linha, para deixar claro algumas questões quando a gente tem envolvido reparametrização de alguma curva que troque o sentido dessa curva. Então vamos lá. Vamos considerar F um campo de forças, F pequeno vai ser um campo escalar, ou seja, os valores chegam em R e não no Rn. Gama, uma curva suave, então ela está chegando no ômega, de forma que você possa compor ou com campo de forças ou com campo escalar. E Hzinho, uma mudança de parâmetros, como a gente viu já antes, essa H é uma curva é uma função suave que tem inversa suave. E aí a gente vai considerar que a gente tem uma reparametrização da gama. A gente já viu que se a derivada do H for negativa, essa reparametrização troca o sentido da gama. Se a H tiver derivada positiva, então a reparametrização não troca o sentido da gama. Então a gente viu que no caso da integral de linha de campo vetorial sobre curva, se você tem derivada positiva, mantém o sinal da integral. E se você tem derivada negativa, troca e a gente troca o sinal e aparece esse menos aqui. Só que quando a gente tem integral de campo escalar com relação ao comprimento de arco, independe do sentido do percurso. Então, a gente tem a integral de f ds no gama e no lambda iguais, mesmo que o lambda troque o sentido da gama. Então, o lambda pode ser uma reparametrização que troca ou não troca o sentido da gama, de qualquer forma, não altera o valor da integral. Beleza, então vamos ver, por exemplo, o seguinte exercício. Calcular essa integral aqui, que é uma integral relativamente ao comprimento de arco, tá? A gente tem aqui um campo escalar. Esse x a 10, y a nona, está fazendo o papel de um campo escalar. Seria uma f de xy, que é esse valor aí, tá? Então, é um campo escalar. É o x a 10 vezes y a nona. E aí a gente tem um quadrado de lado 1, né? E a gente quer parametrizar esse quadrado para calcular essa integral de linha. O primeiro modo que nós vamos fazer vai ser considerar parametrizações no sentido anti-horário. Então, por exemplo, a gama 1 é T0, a gama 1 está aqui, ó, gama 1. A gama 2, ela vai 1T, ela está aqui, ó. Gama 2 aqui. Aí a gente tem a gama 3, percebe aqui, ó, quando T é 0, ela começa no 1, 1. E quando T é 1, ela vai para o 0, 1. Portanto, a gama 3 é assim. Gama 3. E a gama 4, quando T vale 0, ela começa aqui de cima, e quando T vale 1, ela vai aqui embaixo. Então, a gama 4 é essa aqui, gama 4, onde nós estamos, então, supondo aqui que a gente tem um eixo aqui, J ou Y, e aqui o eixo I ou X, tá bom? I, da primeira coordenada. Esse valor aqui é o 1, aqui é o 0 e aqui é o 1. Com isso, então, o que a gente tem? As derivadas dessas gamas são gama 1', que é 1, 0, gama 2', que é 0, 1, olha aqui, 2'. Então, deriva isso em relação a t dá 0, e isso em relação a t dá 1, certo? É isso que está aqui, ó.
Mesma coisa para o gama 3, vai ficar com esse menos aqui, -1, né, e o gama 4 está aqui. Ok. Quando a gente for montar a gama no sentido anti-horário, como a gente construiu todas elas no sentido anti-horário, a gama é gama 1 unido com gama 2, unido com gama 3 e unido com gama 4. Portanto, então, vamos calcular a integral de linha em cada uma dessas gamas. Por exemplo, na gama 3. Gama 3 é dessa forma, né, a gente está usando esse f aqui, por definição de integral de linha sobre comprimento de arco, essa parte aqui é o nosso ds, né, é o ds em relação a essa curva, nossa gama, a gente vai colocar no lugar do gama 3 aqui, ó, o gama 3 aqui, e o gama 3' a gente sabe que é -1, 0, nós vamos colocar aqui, né, então vai ficar -1, 0 e aqui o gama 3. Aí a norma desse vetor é 1, então vai ficar somente f calculado aqui, que é esse aqui está fazendo papel de x, vai elevar a 10, e esse 1, que está fazendo papel de y, vai elevar a 9, então 1 elevado a 9 é 1, que está aqui, invisível, né. E aí, a gente faz uma mudança de variável para calcular essa integral, e concluímos que essa integral, depois de fazer essa mudança de variável, dá 1/11. Beleza, agora vamos calcular então a integral de linha sobre as outras curvas, a gama 1, a gama 2 e a gama 4. Então, na gama 2, né, por definição a gente tem isso, lembrando qual que é a gama 2, é 1t, e a gama 2' então é 0,1, calculando dá 1/10. Depois, na gama 1, a gama 1 o que que vai ser? Gama 1 é t0, e a derivada de t0 é 1, 0, aí calculando vai dar 0 aqui. E aí na gama 4, a gente tem a gama 4 é 0, 1 menos t com derivada, então 0 menos 1 que está aqui, e aí depois a gente calcula e chega em 0. Daí a gente precisa somar tudo para saber qual é o valor da integral sobre a gama, que são os 4 lados do nosso quadrado, né. Então, vai ser integral na gama, que são os 4 lados, vai ser a soma de todas, todos estão no sentido anti-horário. Beleza. Segundo modo, a gente viu que essa integral independe do sentido do percurso, então a gente podia ter tomado outras gamas, né, gamas mais fáceis, por exemplo. Eu gosto de tomar sempre, parametrizações no sentido, dos eixos coordenados, para ficar mais fácil as contas. Então, agora a nossa gama 1 e a nossa gama 2, a gama 1 era assim, e ela ia para cá. A gama 2 ela ia para cá, ela estava aqui, ó. E aí, em vez de eu pegar a gama 3 que ia nesse sentido aqui, não vou pegar essa, nesse sentido, eu vou pegar essa minha psi aí. Vou pegar ela para cá, então ela vai ser a psi3. E aqui eu vou pegar, de baixo para cima, a minha psi4. A psi3 e a psi4 não eita, esse 4 ficou horrível. A psi3 e a psi4 não estão no sentido anti-horário. Mas eu posso considerar elas assim, porque a integral não vai mudar. E eu vou considerar porque elas são mais bonitinhas, mais fáceis. No meu ponto de vista, então você pode escolher fazer do jeito anterior ou desse jeito, tá bom? Então as derivadas estão bonitinhas aqui, ok? E aí quando a gente calcula, quando a gente escreve a gama, a gente vai escrever como, no sentido anti-horário, a gente vai escrever como gama 1, gama 2, menos gama 3 e menos gama 4, porque a gama 3 e a gama 4 não estão no sentido anti-horário. Então eu ponho esse menos aqui para dizer que eu estou considerando um sentido contrário do que ela está sendo dada. Então olha lá, a psi3 está sendo dada, conforme a gente falou, assim, e a psi4 assim.
Só que aí eu vou considerar, para dar a gama no sentido anti-horário com esse menos aqui. Beleza, então, aqui esse menos aqui é só uma anotação, não estou multiplicando por menos a gama em nenhum momento, tá, é só uma anotação para dizer que o sentido foi invertido, porque eu estou considerando gama no sentido anti-horário. Beleza, então, com relação à gama 1 e à gama 2, a gente já calculou no primeiro modo, e a gente viu que a integral de linha sobre essas curvas, que já estavam no sentido anti-horário, dava 0,1. Agora, então, vamos calcular para o Φ3 e para o Ψ3 e para o Ψ4. A gente tem no Ψ3, por definição, né, dá isso, porque é relativamente ao comprimento de arco, então esse pedaço aqui é o ds nosso. E aí a gente coloca os valores da nossa Ψ3, que é TI, então a derivada de Ψ3 é 0, e calcula a integral. Analogamente, então, para Ψ4, vai ser 0t a Ψ4, né, e aqui 0,1, eu calculo, e finalmente eu somo tudo e deu a mesma coisa. O que era de se esperar, porque a gente sabia que integral de campo escalar com relação a comprimento de arco não muda o valor da integral se você usa uma reparametrização que troca o sentido. Agora vamos ver o que acontece com a integral do teorema da divergência no plano, essa integral aqui, onde a gente tem esse n que denota a normal exterior à região que a gente aplica o teorema da divergência. Vamos considerar então que a gama é a fronteira orientada no sentido anti-horário da nossa região, tá? E a n é a normal exterior à região, ela é normal à gama exterior à região. E vamos pensar no que acontece com essa integral, quando a gente tem uma reparametrização que muda o sentido da gama. Então vamos lá, vamos relembrar o teorema da divergência. Ele fala que a gente precisa ter uma região no R2 que é fechada, limitada, com fronteira, com essa notação que é formada por um número finito de curvas simples, fechadas, que são C1 por partes, 2 a 2 disjuntas, orientadas no sentido anti-horário. E daí a gente considera um campo de classe C1 com coordenadas no I, que é A, e coordenada no J, que é B, de XY, né? Cada uma dependendo de XY. E a gente tem o F definido num aberto que contém a nossa região D, tá? Aí, então, N é a normal exterior, a nossa curva gama, que está fazendo aqui o papel de fronteira, tá? E essa normal é um vetor unitário. Nessas condições, então, a integral de linha sobre a fronteira do N, do F pelo N, em relação ao comprimento de arco, é a integral dupla do div do F. Beleza, então vamos considerar uma gama que sai do AB e chega na R2, uma curva como nas condições do teorema de Green. Vamos considerar, por exemplo, que ela tem componentes x de t e y de t. Cada componente, então, varia em relação ao tempo, e o tempo varia de A até B. Aí, então, o gama' é dado por x', y', certo? A derivada de gama em relação a t é a derivada de cada uma das coordenadas em relação a t. E a gente sabe que esse vetor, gama' é tangente à gama de t, né? Então, se a gente tem aqui uma gama de t, caminhando aqui com relação ao tempo, vamos dizer que num ponto aqui, gama de t, eu vou ter gama' de t tangente aqui, gama de t. Gama' de t, esse tangente. Num ponto do gama de t aqui. Beleza. Esse gama', ele determina dois vetores que são ortogonais ao gama', e, portanto, normais à nossa gama, que é esse V aqui e esse W. Repara que V, ó, com Y' e menos X' é ortogonal ao gama'. Quando você faz o V escalar o gama' dá zero. Mesma coisa, o W escalar o gama' dá zero. Você vai fazer menos Y' vezes X' mais
x' vezes y', que dá zero, certo? Então, portanto, esses 2 vetores aqui, eles são ortogonais ao γ' e normais ao γ. A gente repara mais uma coisa, a norma do V e a norma do W e a norma do γ' são iguais, porque é raiz quadrada de x' quadrado mais y' quadrado. Então, quais desses, é a nossa pergunta, qual desses 2 é exterior à nossa região D? Por exemplo, então, se a gente pegar uma gama orientada positivamente, o que é estar orientada positivamente? É quando você pensar que você está andando sobre a trajetória da gama, a sua região D fica à sua esquerda. Isso é dizer que a gama está orientada positivamente. E daí, então, o γ', por exemplo, pode estar aqui e o N aqui normal. Vamos ver o que acontece, por exemplo, se a gente pegar o versor do V. Se a gente pega o versor do V, o V que a gente pegou aqui atrás, ó, esse V aqui. Então, essa normal, ela vai ser exterior, e aqui, como eu falei para vocês, a norma do V é igual à norma do γ', ou seja, os 2 vetores têm o mesmo tamanho, que é raiz quadrada de y' quadrado mais x' quadrado, né? E aí, quando a gente coloca na fórmula da integral, essa integral de linha aqui com respeito ao comprimento de arco, vai ser f calculada, o campo, né, calculado no γ de t, escalar a normal calculada no γ de t pelo γ'. E aí, com essa nossa normal que a gente pegou, que é essa daqui, ou que a gente pode pegar no lugar, então, isso, já que o denominador, os 2 denominadores aqui são iguais, então, eu tenho isso aqui, e aí eu observo que esse cara aqui é igual a esse aqui, então eu posso cortar. Eu fico simplesmente com isso. Então, é o que a gente está escrevendo, que está aqui nesse quadrado, com esse retangulinho azul, tá? Beleza. Então, nas condições do teorema da divergência no plano, vamos considerar que N índice γ é a normal, o vetor normal unitário, à curva γ, e exterior à região D, tá? E vamos supor que essa N de γ seja proveniente do γ'. Isso é, se eu tenho um γ assim e o γ' assim, obviamente, então, que o Nγ vai ser dessa forma ou dessa forma, tá? Conforme a gente já viu, pegando lá do slide anterior, ou o V ou o W. Tá bom. Vamos considerar uma mudança de parâmetros que é o seguinte, é uma H que vai do intervalo até o AB, do intervalo CD até o AB, e ela é suave, tem inversa também suave. E aí a gente considera essa composição aqui de gama por essa mudança de parâmetro, e a gente considera que essa lambda é uma reparametrização que troca o sentido da gama. Portanto, o H' vai ser negativo, tá? A derivada do H vai ser negativa. Vamos considerar que a gente tem um vetor unitário N lambda, que é normal a lambda e exterior à região D, com esse N lambda proveniente do lambda linha. Na mesma forma como a gente escreveu o N gama proveniente do gama linha. Então, quando a gente calcular a integral de linha do f e a normal N gama com relação a N gama, vai dar a mesma coisa aqui, a f, com essa reparametrização mesmo trocando de sinal do N lambda aqui com lambda aqui. Se a reparametrização não trocar de sinal, também vai dar a mesma coisa, tá bom? Então, vamos ver esse fato.
Vocês podem provar o outro caso, que a reparametrização não muda o sentido da gama, analogamente, porque aí você vai ter derivada positiva, aí a demonstração fica ainda mais fácil. Mas então vamos considerar o caso em que a reparametrização muda o sentido da gama e, portanto, eu tenho a derivada do H negativa, tá? E assim como a gente fez anteriormente, a gente observa o seguinte: se o H é negativo, o H' é negativo, o menos H' de T é positivo, certo? Então, menos H' de T é positivo. E aí, o valor absoluto do H' tem que ser um número positivo, né? Módulo de um número é sempre maior ou igual a zero. Então, o módulo do H' vai ser menos o H' de T, que é positivo, certo? Menos a H' de T, olha aqui, é positivo, já que o H' é negativo. Pela regra da cadeia, aplicada à composição lambda, que é gama por H, então a gente vai ter o lambda' é a derivada de dt do quê? De gama por H, que vai dar pela regra da cadeia, então a regra da cadeia está entrando aqui nessa igualdade, gama' calculado na H de tal aqui é tal, viu gente? Também. H' de tal. Beleza, portanto, então, continua aqui tal, valendo tal. Quando a gente passa a norma dos dois lados, né, então eu vou ter isso aqui, essa igualdade. Eu tenho que lembrar dessa igualdade que eu vou usar no slide seguinte. Vou fazer essa mudança de variável, chamar t de h de tal, tá? Então, o dt vai ser h' de tal de tal. E daí, eu vou olhar para essa integral aqui, vou escrevê-la pela definição, é o f calculado no gama, pelo n calculado no gama, e aqui o gama', né. Lembrando que aqui eu vou ter, esse cara aqui vai ser o meu n de gama, que eu vou estar usando com esse índice aqui, tá. E aí eu tenho essa integral, os limites de integração vão ser conforme, o meu H vale, né, lembrando que eu escrevi no slide anterior que H' de C é o B e o H' de D é o A. Quando a gente faz, então, a mudança de variável, a gente vai ter aqui de D até C. Aqui, o N eu estou colocando, no lugar do T eu estou colocando o H de tal para todo mundo, ó. Então o H de tal vai entrar aqui, e o H de tal vai entrar aqui, ó, esse pedacinho, e esse dt eu estou trazendo daqui, ó, dt é a H' de tal de tal, que é o que está aqui. Beleza, aí o que que eu faço? Essa parte vermelhinha aqui, quando eu troco os limites de integração, eu tenho que pôr esse menos. E também a gente viu lá atrás que o H' de tal, ele é negativo, então ele é menos o módulo de H'. E aí eu pego esse menos, junto com esse menos aqui, vou ter mais, e vou juntar esse H' ou esse gama' com esse H'. Esse gama' com esse H' vai dar essa norma do lambda' aqui, e eu juntei esse menos com esse menos, ficou mais aqui. E aí eu observo que essa integral é exatamente a integral de f pela normal exterior ao d, mas com relação ao lambda, e integral de linha com relação ao lambda aqui, tá? Então, eu tenho a igualdade que eu queria.
Beleza, então vamos ver o que acontece aqui. Quando eu tenho então esse exemplo, onde eu tenho um fluido em escoamento bidimensional e considero esse campo de velocidades F, com aqui componente em I, componente em J, daí o exercício pede, item A, mostrar que o F é solenoidal, ou seja, que o divergente do F é zero. E calcular o fluxo de F na direção da normal exterior, n de gama, a essa elipse aqui, ou seja, está pedindo para a gente calcular essa integral aqui de linha, tá? Então, vamos começar com o item A. O item A, a gente vai ver qual é o domínio da F e mostrar que o div dá zero. Então, o domínio dessa nossa F, ó, voltando aqui, eu não posso ter denominador aqui se anulando, né. Então, nosso domínio é o R2 menos o ponto zero zero, que é o que está escrito aqui. Esse domínio não é um conjunto simplesmente conexo do R2, a gente já viu isso. A gente, para calcular o div, vai ser então del A, del X mais del B, del Y, a gente calcula essas derivadas e obtém que é zero. Portanto, o campo é solenoidal, tá? Beleza. O item B quer que a gente calcule isso aqui. Essa integral de linha, pela definição, vai dar uma coisa bastante trabalhosa por causa do nosso campo, em relação à nossa elipse. Então, a gente vai ter que pensar num jeito de fazer sem ser pela definição de integral de linha. Mas a gente não pode aplicar o teorema da divergência direto, porque a gente precisa isolar o ponto zero zero, né? Então a gente precisa fazer uma curva fechada que isole esse ponto. Então vamos considerar uma curva que é a circunferência de centro no zero zero e raio 1, e essa curva a gente observa que o traço dela está dentro da região limitada pela elipse. De fato, então, a gente tem o seguinte desenho, olha, a nossa curva que a gente está isolando a origem aqui é essa azulzinha, e a nossa elipse é essa vermelhinha aqui. A fronteira da nossa região que a gente pode aplicar o teorema da divergência é, ó, a região é essa que eu estou rachurando aqui, entre a circunferência e a elipse. E a fronteira dessa região é a parte rosa e a parte azul, né. Só que daí, como é que a gente escreve essa fronteira dizendo que está orientado no sentido positivo ou anti-horário? A gente vai ter que caminhar pelas curvas e a nossa região D tem que ficar à nossa esquerda. Com relação à parametrização gama da elipse, a gente sabe que a nossa elipse está parametrizada no sentido anti-horário assim. Olha, quando a gente volta lá atrás, nossa elipse está aqui, e a gente basta a gente ver quando t igual a zero, onde começa, e assim por diante. T igual a π sobre 2, por exemplo, t igual a π, t igual a 3π sobre 2, etc. Você pode ver como é que está caminhando a sua elipse, e a gente sabe que está no sentido anti-horário, ela com relação a ela mesma. E a outra curva que a gente está usando, ela com relação a ela mesma também está no sentido anti-horário, mas com relação à região D, ela não está no sentido anti-horário. Ela está azul, quando a gente caminha pela azul que está dada nessa orientação, mas quando a gente caminha sobre ela, a nossa região D está à direita, não à esquerda. Então, como é que eu escrevo a fronteira do D? Eu escrevo como sendo a gama unido com menos gama 1, para dizer que eu tenho que trocar para a nossa região ficar como se fosse à esquerda no nosso gama 1, porque está à direita. Então eu ponho esse sinal de menos aqui para denotar esse fato, tá?
Ok, só que eu vou, considerar então N gama e N1 vetores unitários normais. A minha fronteira ao gama e ao gama 1, e todos têm que estar exteriores à nossa região. Então, se a nossa região é isso aqui, que está entre o azul e o rosa, o a normal exterior, por exemplo, a rosa está assim, né. E aí ela, conforme você anda no tempo, ela vai caminhando aqui. E essa está exterior à região. E com relação a azul, exterior à região é aqui, ó. Tá vendo? Exterior à região D. Beleza. E aí nós vamos considerar integral, e relativamente ao comprimento de arco de F por N, na fronteira toda, como sendo a integral no gama mais a integral no gama 1. Então, diferentemente do que a gente fez para o teorema de Green, mesmo que eu escreva a fronteira dessa forma, aqui eu vou somar, tá? Beleza, porque a gente sabe que a integral sobre, com relação ao comprimento de arco, as reparametrizações que mudam o sentido, da nossa curva, elas não afetam. Então, que foi o que a gente acabou de mostrar, então eu vou colocar um mais aqui. Beleza. Note que mesmo que a nossa gama esteja no sentido negativo em relação a D, porque o D com relação à gama 1 está à direita e não à esquerda, a gente pode usar, contanto que a gente saiba que a gente é só usar o sinal somando todas as integrais com respeito ao comprimento de arco, tá? Então, nesse caso, considerando a normal unitária gama 1, que aponta para fora da região, sempre para fora da região, e devido a gama estar no sentido negativo, a gente coloca, o sinal de menos quando a gente representa a fronteira no sentido anti-horário, só que na integral em relação à fronteira, a gente tem esse maisinho aqui, porque a integral com respeito ao comprimento de arco, para reparametrização que muda de sentido, não afeta, então eu vou somar aqui. Beleza. Eu tenho o gama 1, por exemplo, e o gama 1', e aí eu quero ver uma normal exterior. Vou considerar essa daqui, ó, que ela é exterior. Repara que se você tiver cosseno e seno no primeiro quadrante, então menos cosseno e menos seno vai estar no terceiro quadrante, né, vai estar o contrário desse sinal aqui, né, o contrário do sentido aqui. Tá? Então esse cara daqui está para dentro, se você tiver a nossa circunferência aqui de raio 1. Por exemplo, toma aqui em J, aqui, por exemplo, I. Esse vetor aqui tem componente em I, que é o cosseno, e componente em J, que é o seno, né, que vem daqui desse gama 1. A gente pode pegar outro representante na classe de equipolência aqui, ó. Esse cara daqui, ó, ele tá para cá, com o cosseno negativo e o seno negativo, tá? E eu posso tomar esse cara como, outro representante na classe de equipolência dele, por exemplo, indo daqui para cá. Então, daqui para cá, contrário é essa daqui, tá? Seria então uma normal que está indo para dentro da circunferência, que é o que a gente precisa, porque no nosso caso a gente está com uma elipse aqui fora dessa circunferência de raio 1, tá? Então essa vai ser a normal que é exterior à nossa região D. Beleza, então notando que então isso é de fato ortogonal ao gama 1', vocês podem ver quando vocês fazem o produto escalar disso aqui por isso aqui dá zero. E repara que
a norma desse vetor aqui é igual à norma desse vetor aqui, eles têm o mesmo tamanho, os vetores. É exterior à nossa região D, né, porque está entrando para dentro da circunferência de raio 1, e é isso que a gente quer. E, o versor do V1 já é unitário, o V1 já é unitário, né, então o versor é unitário, e é normal e é exterior. A gente vai tomar esse N1. Lembrando que o campo é dado dessa forma, né, para a gente não voltar no slide anterior, então quando a gente monta essa integral de linha, eu vou ter aqui o V1, mas lembrando que o V1 é igual ao γ1', a norma, né, então esses caras aqui desaparecem. Portanto, então eu vou calcular o F no γ1, e o nosso γ1 é cosseno vírgula seno, então F do γ1 vai ser o x é cosseno, e x² mais y² é 1, né, então eu vou escrever aqui, ó, o γ1, só para a gente lembrar, γ1 de t é cosseno vírgula seno, né, cosseno de t é seno de t. Cosseno de t, seno de t. Então, quando você compõe o Fão com γ1, o x é cosseno, x² mais y² vai dar 1. E aí, o y vai ser seno, e x² mais y² vai dar 1. O nosso V1 é menos cosseno com menos seno, portanto, então, aqui, a gente vai obter isso, que vai dar integral, aqui, ó, esse pedaço vai dar 1, esse pedaço vai dar 1, quando a gente faz essa conta, cosseno com cosseno e esse menos, depois seno com seno, e esse menos vai dar menos integral de 1, de 0 a 2π, que dá menos 2π. Beleza, a gente viu da parte A que o div era 0, certo? Porque a gente provou que era solenoidal. Pelo teorema da divergência, então, essa integral do div vai dar 0, porque a integral de 0 vai dar 0, e o teorema da divergência entra aqui nessa igualdade, para falar que a dupla do div vai ser integral de linha sobre a fronteira. E aí, a integral de linha sobre a fronteira inteira da nossa região D tem a parte da elipse, que era aquela rosinha, e a parte da circunferência de raio 1, que é a parte azulzinha, que elas estão aqui, ó. A elipse está aqui, e aqui a nossa circunferência de raio 1. Então, eu vou isolar esse cara aqui, passar esse para o outro lado, e vou ter, então, que a integral de linha sobre gama é menos integral no γ1, que dá, então, menos 2π, que dá 2π, né? Lembrando que, ó, deu menos 2π, então vai ficar menos isso, que vai ficar 2π. Beleza? Ok. Agora a gente vê o seguinte, observa que esse campo pode ser assim, ilustrado por essa figura. Então, a questão do fluxo, né, quando a gente vê o fluxo entrando por uma superfície, que no caso a nossa superfície é as nossas curvas, né, entrando na primeira superfície, que é a azulzinha, que é a nossa curva, então, eu tenho o fluxo negativo, porque está entrando, e saindo da elipse eu tenho o fluxo positivo, tá? Então tá coerente com a ilustração do que seria esse campo. Outra coisa que a gente poderia fazer, não quero considerar aquela sua γ1, eu quero considerar uma parametrização da circunferência de raio 1 que seja no sentido horário. Por exemplo, essa, seno de t e cosseno de t. Ela é no sentido horário, a gente sabe que ela vai ser do tipo assim, ó. Se eu tiver aqui uma circunferência de raio 1, aqui o I
e aqui o nosso J, essa, quando t é igual a zero, essa parametrização aqui começa aqui, no π/2 e vem para cá, no sentido horário, né. Basta você jogar valores para o t e ir olhando aqui onde que está indo a trajetória da sua curva. Beleza, então a gente calcula o x'L é cosseno, deriva o seno dá cosseno, deriva cosseno dá menos seno, e esse x'L é tangente a xi, tá? E esse vetor menos seno menos cosseno vai satisfazer o seguinte, ele vai ser o nosso candidato a normal. Normal que a gente quer como? Exterior à nossa região, e a nossa região é entre essa circunferência de raio 1 e a elipse, aquela elipse do começo. Vai ser normal, porque a gente faz o produto escalar do W com o x'L e dá zero. E o tamanho do W é o tamanho do x'L, que é o que está escrito aqui também. E esse cara daqui é exterior à nossa região D, tá? Então, de fato, se você tomar o seno e o cosseno no primeiro quadrante, você vai olhar que esse cara daqui está no terceiro quadrante, tá? Então, está com sentido invertido. Portanto, está para dentro da nossa circunferência, que é o que a gente precisa, porque a gente quer para fora da região D. Beleza, então esse cara aqui vai ser unitário, né, lembrando que esse cara aqui já está de tamanho 1, mas aqui eu estou pegando o versor e acaba que vai ser unitário anyway. Vamos lá, a nossa curva xi está no sentido positivo em relação à região D, embora ela esteja no sentido horário, que você fala: no sentido horário não é o positivo. Positivo é o sentido anti-horário. Mas em relação à nossa região D, essa xi, ela está no sentido positivo, porque se você se enxerga caminhando por essa região, essa curva D, essa curva xi, que está fazendo assim, né, a xi está fazendo assim. A região D está à esquerda dela. E é esse que é o sentido positivo com relação à região. Então, a gente vai considerar normal para fora da região D e vai considerar como nessa nossa figura, né, a nossa região D. É isso. Só que agora a parametrização do azulzinho é dada pela xi e não pela gama 1 lá no começo. A nossa fronteira é gama unido com xi, porque tanto a gama quanto a xi estão deixando o D à esquerda. Por isso eu escrevo assim. Naquela nossa situação antes, não. A gama 1 estava deixando o D à direita, então eu punha aquele sinalzinho de menos para denotar essa questão, tá? Entretanto, a integral de linha com relação ao comprimento de arco não muda, mesmo que eu tenha uma reparametrização que mude o sentido. Então, a esse exercício, estou querendo trazer essa situação aqui, com primeiro uma gama 1, que está num sentido, e agora com uma xi que parametriza também a azulzinha, mas no outro sentido, tá? Aqui, continua somando assim, e aí o que eu tenho? Lembrando que o nosso campo é dado dessa forma, a integral, por definição, vai ser dada assim, eu tenho esse tamanho aqui igual a esse tamanho aqui, por isso esses caras desaparecem, então vou ficar só com F calculado no meu xi pelo W, que é isso aqui. Que vai dar então seno sobre cosseno quadrado mais seno ao quadrado, que é 1, depois cosseno sobre cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Então eu vou ter seno vezes menos seno, e cosseno vezes menos cosseno, que vai dar menos a integral de 1 aqui, de 0 a 2π, que é menos 2π. Beleza? Então deu o mesmo valor da outra
da outra integral. E aí, como a gente viu na parte A, de novo, o div é zero e aqui, então, a integral dupla do div vai ser zero e o teorema da divergência entra nessa igualdade para falar que a dupla, na região toda, é a integral de linha na fronteira. E aí eu carrego as minhas curvas que fazem parte da fronteira de D, que é, nesse caso agora, o gama e o xi. Então, a integral sobre a gama, depois, quando eu passo esse cara para o outro lado, vai dar 2π, coincidindo com o outro valor, dando então o fluxo que entra e o fluxo que sai. O fluxo que entra é o que entra pela azulzinha e sai pela rosinha, tá? O fluxo que entra é negativo, que é esse, entra pela xi e sai pela rosinha, que é a gama, tá? Que positivo tá aí. Beleza, vamos fazer outro exercício que pede também, de novo, para a gente calcular o fluxo. Aqui eu tenho esse campo, que é o campo XY, a identidade aqui, e pede para a gente considerar essa curva e a normal com componente negativa no Y. Então vamos ver como é que fica. A gente considera, por exemplo, essa parábola, que é exatamente essa questão aqui. Olha, se você tem esse cara daqui, que é o y de t, que é a segunda variável. Na primeira variável você tem o x de t. Então, falar que a sua curva é t e t quadrado, você está falando que y igual a x quadrado, né? E y igual a x quadrado é essa parábola aqui. Eu peguei um pedaço dela, porque a gente não precisa de tudo. A gente quer o t de 0 a 1, ó, t de 0 até 1. Então, é só esse pedaço aqui, ó. Aí, assim, a gente pode calcular essa integral de linha direto, né? Eu quero uma normal exterior que seja com componente y negativo, então seria esse daqui, né? Não é uma coisa muito difícil de calcular essa integral de linha diretamente, mas a gente pode também usar o teorema da divergência no plano, que seria a gente fechar essa curva. Observa que o domínio da F é o R2 inteiro, então eu não tenho problema nenhum, né? Então eu posso fechar essa curva. Posso fechar, por exemplo, assim. Opa, assume que é uma reta aqui, bem retinha. Posso fechar essa curva assim e considerar essa região aqui. Só que é mais fácil eu fechar com curvas que são paralelas aos eixos coordenados. Por quê? Porque se eu fechar com essas daqui, olha, eu sempre vou ter uma das componentes constantes, e daí, quando eu fizer a derivada da parametrização, nessa componente que é constante, fica zero. E por mais que eu tenha mais uma integral para calcular, elas vão ser tão fáceis, que é mais fácil fazer assim do que inventar moda, tá bom? Então essa é a minha dica para vocês. Então, primeiramente, note que o domínio da F é R2. E a gente vai aplicar o teorema da divergência, em vez de calcular diretamente, tá bom? Vamos considerar as seguintes curvas, γ1 e γ2. Então, olha, γ1, eu estou fazendo esse pedaço da verde aqui, tá? E o γ2 é esse pedaço da azul aqui. E elas estão orientadas como? A verde está de baixo para cima, aqui, ó, conforme o t caminha, se o t é 0, ela começa do 0, 0, e se o t é 1, vem até aqui em cima. E a γ2, que é aquele pedaço da azul, ela vai assim, desse ponto até esse ponto. Ó, se o t for 0, é 0, 1, que é esse ponto aqui. E depois, se o t for 1,
é 1, que é esse ponto aqui. E a nossa gama inicial, que é essa aqui. Orientada assim, também, tá. Então eu tenho a gama aqui, esse cara aqui é o gama 2 e esse cara aqui é o gama 1. Tudo bem? Então eu vou considerar essa região aqui, ó. Então o nosso gama 1' é 0,1, o gama 2' é 1,0, olha, deriva aqui em relação a t dá 1, deriva o 1 em relação a t dá 0. E, portanto, esses zeros aqui, eles ajudam a gente nas nossas contas, por isso que eu falei para vocês que é mais legal, fechar a curva com, paralela aos eixos coordenados. Aí a gente tem a normal em relação à gama 1, então vamos lá, vamos desenhar de novo aqui, a gente tem uma curva aqui, uma curva aqui. A nossa gama 1 é 0t, é essa aqui, gama 1. A gama 2 é essa. Que ela está nesse sentido, a nossa gama está nesse sentido. E a normal exterior que está pedindo no exercício é essa, então é razoável que a gente feche a nossa curva gama, deixando a normal exterior com componente em y negativo para fora, portanto, é razoável que a gente feche dessa forma, que nós estamos fechando aqui, e não para baixo. Essa é a nossa região D. Aqui, essa daqui é a normal exterior à região D com relação ao gama 2, e aqui a normal exterior à região D com relação ao gama 1. E é fácil a gente saber quem é essa normal aqui unitária, que é o vetor 0,1. E a normal aqui é o vetor -1, 0, tá? Que é o que está escrito aqui. Então tá, é região limitada por gama 1, gama 2 e a gama orientada no sentido positivo é dado por gama, a fronteira do D é gama unido com menos gama 1 unido com menos gama 2. Olha, de novo, quando a gente está no nosso desenho aqui, eu vou pela gama, venho para cá e venho para cá, porque o sentido anti-horário vai fazer isso. Então a gama está ok aqui, mas a gama 2 não está no sentido anti-horário, e a gama 1 não está no sentido anti-horário. Para eu escrever a fronteira no sentido positivo, deixando sempre a minha região D à minha esquerda, né, que é o jeito que a gente usa tanto no teorema de Green quanto no teorema da divergência, eu vou escrever a fronteira assim. Só que no teorema da divergência, que a gente tem integrais de linha com respeito ao comprimento de arco, tudo bem se a gente usar uma parametrização que vai no sentido ou no sentido contrário, tá? Então, a integral de linha na fronteira inteira vai ser o pedacinho da gama, mais o pedacinho da gama 1, mais o pedacinho da gama 2, cada um com as suas normais, né? Esse N é uma normal que o exercício está pedindo que tenha componente y negativo, por isso é assim. O da gama 1, qual que era a nossa gama 1 mesmo? A nossa gama 1 é 0t, é esse pedaço verde aqui, então a normal está para cá, né? E a gama 2, que é o pedacinho azul, com o normal para cá, né? Lembrando que elas terminam aqui, a nossa região é essa aqui. Tá? Vem até aqui. Vem até aqui. Ok? Tá, lembrando que o nosso campo é dado dessa forma, um campo bem facinho, né? X e Y, a gente sabe como esse campo é um campo radial. A gente calcula o div é del A del X mais del B del Y, vai dar del A del X, deriva esse em relação a X, esse em relação a Y, 1 mais 1, 2. Então,
A integral dupla do div, o div é 2, eu posso tirar o 2 para fora, vai ser a integral dupla de 1. Vai ser a área do D, então eu tenho que resolver essa integral dupla aqui. Se eu já souber qual é a área do D, tudo bem, eu posso colocar aqui, né. Mas senão a gente vai determinar qual é essa área. E a gente vai fazer então a integral com y indo da parábola até a reta y igual a 1, enquanto isso o x vai de 0 a 1, tá. E aí a gente calcula a integral da 4/3. Ok. Pelo teorema da divergência, que esse 4/3 deu a dupla do div, a gente joga aqui essa igualdade do teorema da divergência vai dar a integral de linha sobre a fronteira, que é a soma dos 3 pedaços de curva, a gama 1 e a gama 2, cada uma com a sua normal. Então, isolando esse cara aqui, né, a gente tem 4/3 menos a integral no gama 1 menos a integral no gama 2, ou seja, a gente precisa calcular essa integral e depois essa integral, essas duas, né. Basta calcularmos as duas últimas integrais. Então vamos lá, temos esse campo, gama 1 linha, essa daqui é normal exterior ao gama 1, lembrando que o gama 1 era aquela curva verdinha que subia aqui, tá, a normal exterior, a região é assim, porque a gente tinha algo como se fosse isso, né, e a nossa região tá assim. Ok? Então, a gente vai ter aqui a gama 1 linha, olha, ele tem tamanho 1, essa N1 que a gente pegou já tá com tamanho 1 também, né, então esse cara é 1 aqui, a gente faz essa conta, vai dar 0, né, quando a gente fizer f de 0t, olha, f de 0t dá 0t, 0t por menos 1, 0, vai dar 0. Analogamente para a gama 2 é T1, gama 1, gama 2 linha é 1, 0, a normal que a gente usa é lá em cima, né, então a gente tá com uma curva gama 2 que tá aqui, que eu vou pegar a normal, essa normal é fácil, né, da gente achar. Por isso que eu digo para vocês que é mais fácil fechar as curvas com segmentos de reta que são paralelos aos eixos coordenados, porque aí fica mais fácil de fazer as contas, por mais que você tenha mais uma integral para fazer, mas integral é mais fácil de fazer. Então daí calcula a integral de linha sobre o gama 2, vai ser f do gama 2, n2 do gama 2, que já está aqui, 0, 1, e esse tamanho do gama 2 é raiz quadrada de 1 quadrado mais 0 quadrado, que dá 1, né, então isso já está dando 1 aqui. Então a gente vai ter essa conta, vai dar meio. O f de T1, olha, quando eu tenho T1, vai ser T1. Eu vou fazer T1 vezes 0,1, né, vai ficar a integral de 1, que é 1 aqui. O T2 sobre 2, que é meio. 1, quando eu integro em relação a T, dá T2 sobre 2, de 0 a 1 dá meio. Beleza? E aí, finalmente, então, vai ser 4/3 menos a integral no gama 1, menos a integral no gama 2, tá? Beleza, agora vamos para esse exercício aqui. Esse exercício eu tenho um campo aqui com componente em y, tudo isso aqui, componente componente em i, componente em j. Calcular o fluxo na direção da normal, como mostra a figura, ó, essa normal aqui. Só que eu queria que vocês reparassem no seguinte, embora essa gama pareça que é um pedaço de uma circunferência de centro 0 e raio 1, a gama não foi dada. Ela não poderia ser, por exemplo, um pedaço de parábola de boca para baixo, que está passando com um vértice aqui perto do 0,1 ou coisa assim? Ele poderia ser várias coisas, não se enganem pelo desenho, a gama não foi dada. Por isso, como a gama não foi dada, a gente precisa usar o teorema da divergência no plano para achar, tá bom? Então, vamos fechar a gama, como é que a gente vai fechar?
a gente poderia fechar assim, certo? E usar uma parametrização tanto assim quanto ao contrário. Tudo bem, mas, lembra que eu falei para vocês que é mais fácil fechar essa curva com, eh, retas que sejam paralelas aos meus eixos coordenados. Então, eu vou fechar com isso aqui e isso aqui, porque a conta é mais fácil de fazer, tá. Sempre, de novo, sempre quando eu tenho retas paralelas aos eixos coordenados, uma das coordenadas é constante. Portanto, quando eu faço a derivada, dá zero, e o vetor normal são fáceis de achar. Esse vetor normal está aqui, ó, para fora dessa região, e esse aqui está para fora dessa região. Esse aqui é o menos um zero, e esse aqui é o zero, menos um, tá. Então são coisas que já são mais fáceis de fazer, então não vamos complicar. Gama 1, então, é t zero. Gama 2 é que estou pegando essa parametrização aqui para mostrar para vocês que tanto faz pegar essa parametrização ou a outra no sentido contrário. Essa parametrização aqui com zero, 1 menos t, ó, sempre zero no x e 1 menos t no y. Se o t é zero, começa lá do 0, 1, lá em cima, 0, 1 aqui em cima, e desce até o 0, 0. Quando t é 1, esse ponto aqui, ó, 0, 1, e desce. Essa parametrização gama 2. E vai até o 0, 0. Quando o t é 1, vai ficar o menos 0 aqui e é o 0, 0. Tá? Então, tipo isso aqui. Então, assim, o gama 1 está dado nesse sentido, ela é essa daqui de baixo, gama 1, e o gama 2 eu estou dando a parametrização que vai de cima para baixo aqui, ó, gama 2. Então está todo mundo no sentido horário deixando a região à esquerda, todo mundo. Portanto, eu vou escrever a fronteira como sendo gama unido com gama 1 unido com gama 2. E daí a integral sobre o gama vai ficar a integral no gama, mais integral no gama 1, mais a integral no gama 2. Beleza, a gente sabe que o campo é dessa forma, quando eu calculo o div, eu faço del A del x, mais del B del y, ó, del A del x, tem y aqui, deriva em relação a x dá zero. Então só fica esse cara aqui, que é, se deriva em relação a x, dá 10x a nona. E depois deriva o b, a componente b do f em relação a y. E em relação a y isso aqui dá zero, em relação a y dá 10x a nona, então vai dar zero. Aí a gente sabe que integral dupla de zero dá zero, e o teorema da divergência entra nessa igualdade. A dupla na região é a integral de linha na fronteira, né. E aí a integral de linha na fronteira vai ser a soma desses pedaços da fronteira, cada um com a sua normal. E aí eu isolo esse cara aqui, que é o cara que eu quero achar, sendo que a gama não foi dada, lembrando que a gama não foi dada, então não tem como você calcular essa integral, a não ser desse jeito. E aí, então, eu passo a integral sobre o gama 1 e sobre o gama 2 do outro lado, por isso que eu tenho esses dois menos aqui, tá? Eu preciso, então, calcular essa integral e depois essa integral. Então vamos lá, vamos calcular cada uma delas. No gama 1, eu tenho o gama 1 linha, sendo esse, e o gama 2 linha sendo esse, da minha gama 1 e gama 2, que eu tinha lá para trás, ó. Lembrando, gama 1, então o gama 1 linha vai ser 1, 0, gama 2 é esse, então o gama 2 linha vai ser 0 menos 1. É o que a gente tem aqui. Aí então eu jogo observo as minhas normais, né, quais são exteriores em relação à minha região D, e vou montar as minhas integrais. Ó, a integral em relação ao gama 1 vai ser f calculado no gama 1 já N1 de t, né, o gama 1 linha eu já sei que tem norma 1, então ele já
já desaparece aqui nessa conta. E essa conta, então, vai dar menos 2. Quando eu calcular, ó, o f calculado no γ', que é t0, então eu vou pôr t no x e 0 no y. T no x, 0, 0. T no x e 0 aqui, porque 0 no y já fica 0 isso. Então vai ficar t à décima, 4t, que eu vou fazer pelo N1, que é o 0 menos 1, aí eu calculo essa integral dá menos 2. E aí a integral de linha sobre o γ2, então vou calcular o f no γ2, que é esse cara aqui, e aí vai ficar 1 menos t à sétima, ó, voltando que o campo é isso. Então agora eu vou ter só as partes com y, tá? E a parte com y é 1 menos t. 1 menos t à sétima, 3, 1 menos t. Então eu vou fazer produto escalar com menos 1, 0. Aqui, né, é bom eu trocar de sinal para não fazer essa conta de 1 menos t elevado à sétima. Trocar de sinal não, fazer mudança de variável. Então eu vou chamar o 1 menos t de u. E aí o menos dt é o du. Menos dt é o du. Portanto, dt é menos du, certo? Du. Então, no lugar do dt está menos du aqui, ó. E esse cara daqui é o u, esse cara é o u. Quando t vale 0, o u vale 1, aqui, ó. E quando t vale 1, o u vale 0, então ficou isso aqui. Então você calcula essa integral, vai dar 11 sobre 8, tá? Beleza, e aí finalmente então a integral no γ vai dar menos a integral no γ1 menos a integral no γ2. 5 sobre 8. E agora, então, a minha ideia é mostrar para vocês que se eu pegar outra parametrização para o γ2, o γ1 eu vou pegar a análoga. Para o γ2, em vez de pegar aquele γ2 que eu peguei lá, eu vou pegar esse ψ2 aqui, que é 0t, que é mais facinho, eu gosto mais de pegar assim. Então eu vou ter o quê? O ψ2 está indo de baixo para cima, o γ1 continua igual. Então eu tenho o γ1 aqui, o ψ2 aqui, agora vai de baixo para cima, em vez de cima para baixo. E quando eu for escrever a fronteira, vai ser γ com γ1 com menos ψ2, porque o ψ2 vai de baixo para cima e eu quero sempre escrever a fronteira no sentido anti-horário, tá? Aí, então, eu estou aqui com a minha região D, e quando eu estou andando em cima da ψ2, a minha região D não está à esquerda, está à direita. Então, por isso que eu ponho esse menos aqui, tá? Mas, na hora da gente fazer conta, relativamente a comprimento de arco, não importa o sentido, né? A gente viu isso, né? Então vamos lá, no primeiro modo a gente viu que o div era 0, não vamos calcular de novo, vamos só usar pelo teorema da divergência, a integral dupla do div vai dar 0. Pelo teorema da divergência não, simplesmente porque a integral dupla de 0 é 0. O teorema da divergência entra nessa igualdade. E aí a gente tem aqui a integral sobre a fronteira toda, é o γ1 e o ψ2. Então, isolando esse cara aqui, passando os outros para o outro lado, a gente precisa só calcular a integral sobre o γ1, que a gente já calculou, a gente só vai repetir, e nós vamos calcular a integral sobre a curva ψ2. Então, a gente já tinha isso. Observa aqui que o nosso ψ2 que está fazendo isso, eu tenho normal exterior indo assim, né? O γ1 que está fazendo assim, eu tenho normal exterior à região assim, e essa normal ao γ, conforme o desenho. Então, isso a gente já tinha visto, que dava menos 2 aqui. Vamos só calcular a integral em relação ao ψ1.
Aí eu trago de novo o campo para a gente lembrar, eu não precisar voltar o slide lá para trás, vou calcular F no psi2. E o psi2 é o 0T, ó. Então eu vou calcular o F nesse psi2, 0 no x, T no y. 0 no x, isso aqui desaparece, fica T, e T aqui, 0 desaparece aqui, ó. Tudo que tem x vira 0. Então, vai ficar T à sétima, menos 3T, aqui, o resto tudo 0. E quando eu calculo isso, dá 11/8. Então, tá dando como deu no primeiro modo que a gente fez. Portanto, a integral no gama vai ser menos a integral no gama 1 menos a integral no psi2, que está dando 5/8. Que nem no primeiro jeito de fazer, tá bom? E com isso, então, a gente termina mais uma aula.